seja sobre a nossa vida nessa noite. Quero me alegrar junto com você pelo convite que me foi feito. Fico feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite, nesse início de trabalho, né, e poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. É uma alegria muito grande para mim. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Central em Vila dos Teles, o nosso presbitério também, o presbitério de São João, né? E fico feliz em poder estar aqui junto com meu amigo aqui, o Careca. Foi o elogio que você recebeu, né? Você é careca, mas eu te amo. O Guilherme também, que, né, chegou a caminhar um pouquinho lá no seminário junto, né, Guilherme? Não tive o prazer de dar aula para o Guilherme, né? Mas o Guilherme, sempre com sua excelência, né, ali no seminário, a gente fica feliz de poder estar aqui com vocês. E tanta gente que eu conheço, gente que eu não conheço, muitos, né, de longa data, ó, aquele ali, né, dentro daquele do tempo lá. Tal. É muito bom estar com vocês aqui, a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero, então, dá para jogar aí? Eu trouxe um slidezinho para ajudar a gente. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite, né, baseado justamente no tema. Né, tem uma borboletinha aqui, né, que está aqui, veio também cultuar com a gente, né, já veio aqui, pousou em mim e tal, vai ficar por aí, não tem problema não. Dentro do tema, né, que está sendo proposto aqui, do texto, né, pegando essa parte aqui do eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vocês e já venceste o maligno, eu queria trabalhar um pouquinho sobre a ideia de termos o hábito de estar diante da palavra do Senhor, de deixarmos um pouquinho, ou vencermos uma superficialidade muito comum na sociedade que vivemos. A gente vive numa sociedade, segundo o conceito do já bem conhecido, né, o Zygmunt Bauman, né, ele fala da sociedade líquida, né, do amor líquido, dessa sociedade pós-moderna, onde as coisas são muito rápidas, né, as mudanças são muito rápidas, a cultura ela vai rodando muito rapidamente. A tendência nossa, de fato, é a gente não se aprofundar muito em nada, a gente se manter numa superficialidade, né, muito característica da nossa sociedade pós-moderna. E eu olho isso entendendo que essa é uma característica do nosso tempo, que é inevitável que isso se dê, mas, ao mesmo tempo, me causa muita preocupação o fato de que as novas gerações vão crescer e vão se desenvolver nesta cultura, uma cultura que fomenta, ou que privilegia uma certa superficialidade, falta de profundidade. Olhando e pensando nisso, eu tenho me preocupado em relação ao fato de que nós, como cristãos e servos do Senhor Jesus, e a juventude, de maneira muito especial, nós precisamos de aprofundar mais na palavra para que a gente possa viver nessa sociedade ancorados e firmados, como diz o nosso motto, para que a gente possa fazer diferença em meio a uma sociedade ou uma juventude pós-moderna e superficial. Para isso a gente precisa ter profundidade, e profundidade na palavra do Senhor. Mas para a gente ter profundidade, a gente precisa criar bons hábitos, né? A gente precisa criar hábitos saudáveis. E é disso que eu quero começar falando, né? Uma frase, pode passar para a gente, uma frase interessante do pastor John Stott, em que, certa vez, alguém perguntou a Stott qual o segredo do seu ministério longevo e frutífero. Ele respondeu de maneira muito simples com essa frase aí: eu leio a Bíblia e oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falta a Eucaristia ou a Santa Ceia. Respondeu de maneira simples. Talvez quem perguntou isso esperava ali daquele grande pastor, né, o pulo do gato, uma receita de sucesso. E ele, então, traz algo muito simples, né? Responde com algo simples e, ao mesmo tempo, profundo. Ou seja, ele desenvolveu hábitos saudáveis para alimentar a sua alma e sabe que Deus vai sustentá-lo, né? Infelizmente, a gente vive nessa sociedade que eu falei, né? Esses hábitos têm sido negligenciados em detrimento de outros, né? Como muito característicos da sociedade pós-moderna, né? E o Bauman fala muito sobre isso, sobre a questão do mundo virtual, né? Uma sociedade em tempos de mídias sociais, em tempos de abandono da frequência aos cultos, da facilidade da vida online, a gente pode, então, entrar numa jornada que vai tirando a gente, ou vai fazendo com que a gente perca hábitos saudáveis, hábitos que são, de fato, saudáveis. Muitas vezes nós temos dificuldades em transformar aquilo que a gente sabe que precisa fazer em hábitos, e precisamos, então, ser lembrados acerca disso. Então, como que a gente pode transformar algo que eu sei ser importante em algo constante? Eu sei que conhecer a palavra de Deus é algo importante, como eu posso tornar isso um hábito, de fato? Então, tem um livrinho muito interessante, pode passar, O Poder do Hábito. É um livro do Charles Duhigg, que é um repórter investigativo dos Estados Unidos, né, no New York Times, em que ele trabalha essa ideia do poder do hábito. E primeiro ele diz o seguinte: hábitos são escolhas que todos fazemos deliberadamente em algum momento, nas quais paramos de pensar depois, mas continuamos fazendo normalmente todos os dias. Então, hábito é algo que você faz, você inicia fazendo com custo, mas com o tempo aquilo se torna um hábito, ou seja, você faz com o pé nas costas. Por exemplo, exercício físico. Eu estou precisando desse hábito para perder um peso, né? Mas o problema é o início.
É doloroso, você vai para a academia, você chega no outro dia, né, Linha? Aquela dor nas costas, né, depois de uma certa idade, eu sei que o pastor de vocês é atleta, então não vou nem olhar para ele, que ele já está rindo para mim ali, né? Mas é assim, você começa com dificuldade, mas depois, já está nesse nível já, irmão, já está tranquilo, você já faz, já sente até falta do exercício, né? É assim, você sente falta do exercício, né? E de maneira geral, hábito é isso, a coisa que você faz de maneira rotineira, que você faz a vida inteira, né? O livro conta, pode passar, conta uma experiência que foi feita, né, em laboratório. Colocaram um ratinho, né, ali tem uma barreira, e no fundo ali de um corredorzinho tem ali uma barra de chocolate. Emitiam um som e abriam, então, a barreira, e o rato ia procurando algo, ia para um lado, ia para o outro, e até achar o chocolate, então. Fizeram esse mesmo processo várias vezes, com o mesmo rato, e medindo a atividade cerebral desse animal, para ver quais as mudanças que aconteciam, e chegaram a essa conclusão. Pode ir. Ali você tem um gráfico com essas ondas cerebrais, né? A diferença dos gráficos, né? O primeiro gráfico é o gráfico da atividade cerebral na primeira ação, e o outro gráfico, né, à direita ali, é o gráfico da atividade cerebral depois da segunda semana, né? Então, a atividade cerebral, há uma atividade cerebral no clique, né, no som, e depois temos uma baixa atividade cerebral, que acontece justamente porque aquela ação se tornou um hábito. O ratinho não tinha uma ação cerebral mais intensa mais depois de algum tempo, né? Então, os cientistas chegam ao que nós chamamos, ou que o Duhigg chama de o loop do hábito. Pode passar. O loop do hábito é o seguinte: você tem, para todo e qualquer hábito, há um clique, né, que é chamado de gatilho. Você tem um gatilho, algo que te lembra daquele procedimento, né? Então, vamos dar um exemplo aí. Você acorda de manhã,
Primeira coisa que você faz, você ora, porque você é crente, né? Ora, você não olha o celular, né? O WhatsApp. Mas a primeira coisa que você faz quando você levanta, você vai para onde? Para onde? Hã? Banheiro? Banheiro? Vocês vão para o banheiro? Aí vocês fazem o que no banheiro? Boca, você vai para o banheiro, aí você pega aquela escova, aquela pasta que é mentolada, e ela é mentolada, não precisa ser mentolado, mas é mentolado para quê? Para te dar aquela sensação de frescor na boca, né? Fica aquela sensação boa de frescor na boca, e você escova o dente, e aquilo você faz todo dia. Você levanta, você, automaticamente, você não precisa pensar, você não precisa se esforçar para isso, automaticamente você levanta, vai para o banheiro para você escovar seu dente. Quando você acorda, aquilo é o clique para você começar essa rotina. E essa rotina, então, gera uma recompensa. No caso do escovar o dente, a sensação de um frescor na boca, de uma boca limpa, de um hálito fresco. Né? Então, você tem o gatilho que dá início ao loop, você tem a rotina, que é a ação que é repetida, e você tem a recompensa, a sensação de que valeu a pena. Né? Então, preste atenção, todo hábito necessita de um anseio, de uma expectativa para se tornar um hábito. Né? Uma boca cheirosa, uma vida profissional bem-sucedida, e por aí vai. A gente podia ter trazer um montão de exemplos. Todo hábito nasce de um anseio. Hábitos bons e hábitos ruins nascem de anseios. E é por isso que há uma máxima de que os hábitos não morrem, mas eles são transformados. Isso acontece para o bem e para o mal. Né? Para o mal. Uma pessoa que ao longo da vida desenvolveu o hábito de ingerir bebida alcoólica, se torna um alcoólatra com o tempo. Né? Ele tem o gatilho que faz com que ele, né, lembre, pense e deseje ingerir a bebida alcoólica. Ele vai, consome a bebida alcoólica e tem a recompensa, que é a sensação que ele tem depois. Né? Então, tem também, isso acontece para o mal, ou para o bem também. Você acorda, você gosta de andar de bicicleta, né? Acorda, você anda de bicicleta o quê? De manhã? Não? Parou? Ih, irmão, estou enchendo tua bola aqui, pô. Mas qual era o teu clique para andar de bicicleta? O que te fazia desejar pegar a bicicleta e partir no mundo? Está pensando. Mas isso acontece para o bem e para o mal. Né? Então, por exemplo, a gente tem então aqui uma regra de ouro. Que a regra de ouro é o seguinte: se você usa o mesmo gatilho e oferece a mesma recompensa, mude a rotina e altere o seu hábito. É assim que pessoas, por exemplo, que são fumantes, elas então, diante do gatilho, que pode ser uma situação de estresse, ou pode ser o cafezinho, que são gatilhos para o fumante, que deseja, então, anseia pela nicotina, pelo cigarro, ele vai e a proposta, muitas vezes, é mascar uma balinha, um chicletinho que tem uma nicotina e tal, para ele ir parando, ou fazer alguma outra coisa. Ou seja, tem o gatilho, você substitui a rotina e você tem um outro tipo de recompensa. Né? Então, baseado nessa ideia de hábito, eu quero trazer, então, uma reflexão acerca disso, pensando, pode passar, sobre a necessidade de nós, jovens, pode passar para frente, de nós, jovens, deixarmos a superficialidade rumo à profundidade nas Escrituras. De nós sermos jovens com profundidade, jovens profundos, jovens contraculturais, no sentido de que vivemos numa sociedade líquida,
mais a gente aprofunda o nosso conhecimento na Escritura para a gente poder fazer diferença no meio da sociedade que a gente vive. Mas eu quero começar pensando o que é uma pessoa superficial. O que é uma pessoa superficial? Vamos tentar pensar aqui em algumas características. Uma pessoa rasa, superficial. Dá uma característica aí. Tem pouca leitura. Mas eu digo assim, como ela costuma viver? Quais são as características de vida dessa pessoa? Instável. Ela não tem estabilidade. Leviana? Sim, ela geralmente vai com a maioria, né? Eu diria que ela é muito dirigida pelo senso comum. Então, ela vai com a multidão, porque ela não tem profundidade, então, o que a maioria faz, o que a maioria pensa, ela vai junto com esse pessoal. E aí pode entrar nessa ideia de tomar o caminho ruim, né? Vamos ver aqui, eu trouxe algumas características de uma pessoa superficial. Né? A superficialidade é a característica ou particularidade do que é superficial, ou seja, futilidade, insignificância ou frivolidade, qualidade do que não tem importância, ou também ausência ou escassez de profundidade ou significado, né? A característica do que é raso. Pode passar. E algumas características, então, que a gente até falou algumas aqui, guiados pelo politicamente correto, baseia-se no senso comum, vive de aparências, vive e gosta de ilusões, né? Ilusão é com ela mesma. Geralmente são pessoas imediatistas, né? Pode ir. Não tem paciência para investigação, faz tudo em nome da praticidade. Pessoas que esperam que as outras estejam prontas, mas querem ser aceitas inacabadas. Conhece pouco de muita coisa, ou seja, não se aprofunda em quase nada, e toma decisões e fazem julgamentos sem clareza e conhecimento dos fatos. Então, aqui algumas características de uma pessoa superficial. E aí, gente, olha só, repare o seguinte, todos nós temos essas características em algum grau. Tá? A gente não está aqui apontando, você é superficial. Não, eu tenho essas características em algum grau. E todos nós temos essas características em algum grau. Isso mostra como a nossa vida, ela muitas vezes é vivida a partir de uma superficialidade. Sobretudo, quando a gente pensa numa sociedade de consumo, uma sociedade virtualizada como a nossa, parece que cada vez mais nós somos como crianças grandes, né, que vivem com a cara na tela, né, desejando comprar brinquedos novos. Parece que é essa, muitas vezes, a maneira como nós vivemos nessa cultura em que vivemos. E nós corremos o risco, então, de vivermos uma vida superficial e inútil. Né? A gente corre esse risco, né? Como jovens que vivem na sociedade em que vivemos, os nossos adolescentes que já nasceram numa sociedade virtual e tal, e nossas crianças que já nascem já fazendo assim, né? Na tela do smartphone. Né? Esse é um grande perigo que a gente corre. Para uma resposta sobre isso, então, eu chamo o salmista, para a gente ver, de maneira bem objetiva, algumas coisas interessantes no Salmo de número 1. Eu convido você, então, a abrir sua Bíblia, no Salmo de número 1. Eu tenho ali a projeção também, mas você pode abrir, pode comparar também o texto do Salmo 1. É um salmo que fala de dois tipos de pessoas diferentes, dois tipos de pessoas que têm hábitos diferentes. E eu quero que você perceba isso. Fala do justo e do ímpio. Os hábitos do justo e os hábitos do ímpio são hábitos diferentes. E eles trazem um resultado e uma consequência diferente. Com esse texto, eu quero, então, te incentivar a que você crie hábitos de leitura da palavra, de estudo da palavra, para que você não seja uma pessoa superficial,
no que diz respeito ao conhecimento da Escritura Sagrada, mas que você se aprofunde nela. Então diz assim o Salmo: como é feliz, tem ali, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios, aí já o segundo grupo, né? Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está aí o nosso salmo. Então esse salmo fala de dos tipos de pessoas que têm hábitos diferentes. Então vamos primeiro olhar os hábitos. Pode colocar aí, pode passar mais uma. Os hábitos dos justos, pode passar, dos justos e dos ímpios. Vamos lá. Pode ir, mais uma. Isso. Então, olha só, temos aí os hábitos dos justos. De um lado temos os justos, do outro lado os ímpios. Veja o hábito dos justos. O verso 2 diz que, ao contrário, a sua satisfação, a satisfação do justo está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, os hábitos dos justos são esses hábitos. Eles meditam na lei do Senhor de dia. Eles meditam na lei do Senhor à noite. E nisso eles encontram satisfação. Então, o que para muitos de nós no século XXI parece enfadonho, para o salmista é satisfação. Satisfação dele, ele tem satisfação em meditar na palavra do Senhor. Ele tem esse hábito. De dia e de noite ele faz isso, e ele então tem satisfação, ele tem prazer em fazer isto. Por outro lado, os ímpios têm outros hábitos. O verso 1 diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a gente tem, então, o ímpio é aquele que segue o conselho, imita a conduta, se assenta na roda e se torna um deles. Aqui a gente tem uma progressão de um hábito. O hábito também tem essa característica. Você começa e você vai numa progressão, você vai aumentando a sua atividade dentro daquele hábito. Primeiro ele segue o conselho, depois ele considera o que foi dito, imita a conduta, e no passo seguinte ele se assenta e se torna um deles. Então, assim que surgem as rodas, assim que surgem alguns modismos, assim que nós percebemos que vamos sendo levados por certas narrativas, certas ideias. Eu ouço, eu me interesso, eu passo a imitar e eu então me assento, eu então me torno um deles. O que isso tem a ver com superficialidade e profundidade? O que isso tem a ver? O texto ele vai continuar nos trazendo e nos mostrando quais são os resultados desses hábitos. Se, por um lado, nós temos os justos, que têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele desenvolve o hábito de meditar nela, e ele tem prazer nisso, e, por outro lado, os ímpios são levados, são aqueles que qualquer conversa os interessa, e eles são facilmente cooptados por qualquer tipo de conversa, e rapidamente ele não só ouve, não só considera, não só imita, mas passa a se assentar. O que esses dois tipos de hábitos, quais são as consequências disso, os resultados disso, o texto também nos traz. Então, olha só. O resultado dos hábitos dos justos, primeiro, acho que já passou para frente. Isso, dos justos. O justo, o resultado desse hábito é o qual? Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes.
ele dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então, eu grifei algumas palavras ali para a gente pensar um pouco. O justo que tem hábitos de meditar na palavra do Senhor, ele tem como consequência o resultado que ele é comparado com uma árvore que é plantada junto a águas correntes. Essa árvore dá fruto, ou seja, o justo, ele prospera. Agora, cuidado, essa palavra prosperidade é muito complicada nos dias de hoje, por causa da teologia da prosperidade. O que é essa prosperidade que o texto fala? O justo que medita na lei do Senhor, que tem o hábito de ir à palavra do Senhor, de meditar na palavra do Senhor, de estudar a palavra do Senhor. É interessante essa palavra meditar, ela vem da mesma raiz de ruminar. Ruminar, já viu um animal ruminando, um boi, vaca, sei lá. Não conheço muito bem disso não, mas eu sei que fica ali ruminando, mastigando aquele capim ali, né, o camelo. Até o cachorro, quando pega um ossinho, ele fica ali naquele ossinho, esconde e tal, porque ele vai roendo. É a mesma ideia. Meditar não é ruminar. É você ler a palavra, é você meditar naquela palavra, você estudar aquela palavra, não é, sabe, aquela leitura de caixa de promessa. Já viu aquela? Pega uma caixinha de promessa naquele dia, Senhor, abençoa a promessa aí do Senhor. Só tem promessa também, né? Tira, não é isso. É você ler a palavra e meditar na palavra do Senhor. Qual a consequência desse hábito? O justo, ele então se aprofunda, ele se torna uma árvore com raízes profundas, né? O justo que medita na palavra do Senhor tem raiz profunda que chega às águas correntes. A árvore é o justo, as águas correntes são a palavra do Senhor. O justo tem prazer na lei do Senhor. E qual a conclusão, qual a consequência? Ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. E aqui a gente tem a ideia de prosperidade bíblica. O fruto e a folha são o sinal da prosperidade da árvore. Não é isso? Uma árvore próspera, uma árvore que dá fruto e que tem folhas. A árvore é símbolo da vida. Ela está lá no início da criação e ela está lá no Apocalipse, a árvore da vida, na Nova Jerusalém. A vida da árvore existe, sobretudo, para os outros. Não é isso? O fruto que a árvore dá serve para ela mesma? Não. A folha que a árvore dá serve para ela mesma? Também não. O fruto é para alimentar os animais, para alimentar os seres humanos. As folhas são para receber ninhos de passarinhos ou para trazer sombra a nós, né, quando nós estamos ali no calor. Né? Então, pensa comigo. Os frutos geram outras árvores e tudo na árvore se aproveita, nada se joga fora. Então, o que o salmista está dizendo é o seguinte: assim é todo aquele que é profundo, assim é todo aquele que tem profundidade na palavra do Senhor. Ele dá fruto, ele dá folha, ou seja, ele é próspero. E prosperidade na Escritura é você se tornar servo, é você ser útil, é você servir o outro, é você produzir vida, é você abençoar as outras pessoas. Isso é prosperidade bíblica. Diferente da teologia da prosperidade, que diz que prosperidade é você ter para você. Você conseguir para você. Biblicamente falando, e quando a gente olha esse texto, a árvore próspera é a árvore que dá fruto e dá folha. E o fruto e a folha não servem para a árvore, a não ser que seja a bênção na vida daqueles a quem a árvore serve, para o alimento ou para o descanso. Então, meu irmão, saia da superficialidade, crie hábitos abençoadores de meditar na palavra do Senhor. Para de ir na conversa dos outros, ou para de ter somente experiência bíblica dos outros, de quem você ouve, passe a ter as suas próprias. Como?
criando hábitos de leitura da palavra do Senhor, criando hábitos de estudo da palavra do Senhor. Faça isso. E tenha como consequência ser bênção na vida das pessoas, ser próspero, ser um crente próspero, ser bênção na vida das pessoas, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que te cercam. Saia da superficialidade. Busque profundidade na palavra. Porque, por outro lado, nós temos o resultado dos ímpios. Olha só o que o texto diz, pode passar. No verso 4. Não é o caso dos ímpios. E qual é o resultado? Eles são como palha que o vento leva. Palha. Você sabe o que é joeirar? Alguém conhece esse verbo, joeirar? Só tem jovem aqui, ninguém conhece isso, né? Joeirar. Eu trouxe um vídeo, não sei nem se tem áudio lá. Um videozinho só para mostrar o que é joeirar. Bota para gente. Está no próximo slide aí. Tem uma irmãzinha joeirando aí o arroz. Vê se dá para jogar aí para a gente ver. Se não tiver som também não tem problema não, porque o som não é tão importante nesse caso não, nesse vídeo não. Eu não quero dar um spoiler, né? Não é do meu vídeo isso aí não, hein? Ah, é, sim. É. Está joeirando o arroz. O que ela está fazendo ali? O que ela está fazendo ali? Tirando uma palhazinha que fica no arroz. E essa palhazinha, ela não serve para nada. Quando ela faz esse movimento, ali está ajoelhando, né? Faz esse movimento é para tirar essa palha, para limpar o arroz, porque aquela palha ela não tem serventia alguma. Né? Ela é descartada no ato de joeirar, não serve para nada, não tem utilidade. Os animais não comem essa palha, não serve para fazer fogo. Ela levanta, mexe, levanta, o vento vai levando essa palhazinha. Então, olha só, a palha é o sinônimo do homem inútil, do ímpio, aquele que só quer para si, aquele que não tem profundidade na Escritura, porque pensa somente em seu próprio umbigo. Né? Então, o vento aqui é o sinal dos juízos de Deus. Pode passar. E aí no verso 6 ele diz, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É a última comparação aqui entre os justos e os ímpios. Né? Se o vento é sinônimo de juízo aqui, há uma aprovação do caminho do justo. Então, perceba bem, o hábito do justo é o hábito de ler a palavra, de meditar na palavra do Senhor. Ele cria esse hábito, ele contempla, ele sente satisfação e prazer nisso. O hábito do ímpio, por outro lado, é ouvir as coisas, né, imitar e se assentar. Né? Ele é levado por modismos, por qualquer outro tipo de palavra. Por quê? Porque ele não está aprofundado naquilo que é o desejo e a vontade de Deus.
A consequência dos hábitos dos justos é que ele é comparado à árvore que dá fruto, que dá folhas, ele é próspero. E a prosperidade bíblica é justamente isso, ele é útil, ele é servo, ele abençoa, ele não vive para si, o que ele produz é para os outros, ele se torna então uma bênção na vida da sua família, uma bênção na vida dos seus amigos, ele é uma pessoa profunda, que não é levada por qualquer tipo de conversa, ele tem raízes profundas. Por outro lado, a consequência dos hábitos dos ímpios é que ele se torna como uma palha seca, que não tem utilidade alguma. Utilidade alguma, não serve para nada. Serve só a si mesmo. E ele é aquele que o vento leva, ele está diante do juízo de Deus, né? Enquanto que Deus aprova o caminho do justo. E aí, para a gente caminhar para o final, quando eu penso neste salmo, eu imediatamente sou levado àquela parábola que Jesus contou em Mateus 7, 24 a 27, que fala justamente sobre dois tipos de pessoas também. Ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele é próspero porque caiu a chuva, os ventos vieram, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Este é o justo. Este é aquele que medita na lei do Senhor, que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Por outro lado, Jesus continua dizendo, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, o ímpio, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Muitas vezes a casa é bonita, muitas vezes a árvore é frondosa, mas na primeira tempestade vai ao chão. Por quê? Porque não desenvolveu hábitos abençoadores, porque não se aprofundou, porque tem alicerces fracos, porque não tem raiz. Voltando para o loop do hábito, e aqui para a gente terminar mesmo, voltando para o loop do hábito, pode passar? Lembra do loop do hábito? Gatilho, rotina e... Você está atento mesmo, não está dormindo. Gatilho, rotina e recompensa. Então, olha só, a gente vive num mundo, com todo o seu desenvolvimento, estamos diante desse mundo, com todos os nossos sentidos, absorvendo tudo isso. Cultura, moda, informações, relacionamentos e etc. Então, vamos pensar no gatilho como os nossos sentidos e a maneira como lidamos com o mundo. Lidamos com o mundo em que estamos vivendo, uma sociedade líquida, como falamos, onde você tem informação para caramba o tempo todo, enquanto você está sentado aqui, chegou um montão de coisa aí no teu telefone, depois você vai sair daqui e já, caramba, tem que olhar lá. Porque é esse tipo de sociedade, onde tudo é muito rápido, muita informação o tempo todo, a tendência é a superficialidade, a tendência é a gente ser levado, A rotina natural eu ouço, eu imito, eu me assento, eu sigo o fluxo da cultura. Essa é a tendência nossa. Não se iluda sobre o fato de que se você não tem profundidade, você vai ser levado. Se você não conhece mais profundamente a palavra, se você não cria um hábito de leitura e aprofundamento na palavra, você vai ser levado pelo fluxo. Não tem jeito. Tem recompensa nisso? Tem recompensa, prazeres, sucesso ilusório, passageiro, condenação. Tem como a gente mudar isso? Tem como a gente mudar isso, a gente precisa mudar isso, se é esse o fluxo que você tem seguido. Como? Pode passar. Há uma outra maneira, lembra que eu falei? É só trocar a rotina, e você muda aqui as coisas. Então, qual é então a maneira que a gente pode fazer de viver algo diferente? Estamos no mundo, os nossos sentidos e a maneira como lidamos com o mundo estão aí, da mesma maneira que no outro exemplo. O que eu devo fazer então diante disso? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Eu preciso criar esse hábito de meditação da palavra do Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso
ter meios para eu me aprofundar na palavra. E qual a recompensa? A recompensa é satisfação e utilidade. Posso ser bênção na vida das pessoas. Satisfação é a certeza da vida eterna que eu tenho em Cristo Jesus. E a gente pode viver isso. É possível viver assim. E esse é um desafio para vocês hoje. Como é que está a sua vida? Profundidade ou superficialidade? Você tem meditado na lei do Senhor, ou você está muito ocupado com tantas coisas que a gente está sempre muito ocupado? Carreira profissional, faculdade, né? Se preparar para a carreira profissional, ou estando lá, trabalhar feito doido para conseguir galgar. E a gente tem tido tempo para aprofundar na palavra do Senhor, para a gente não se tornar pessoas superficiais que são levadas no fluxo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você tem hábito de leitura da palavra? Essa é a pergunta para mim. Muitas vezes eu tenho que parar e dizer, espera aí, pastor, só lê a Bíblia para preparar sermão. Está errado. Você precisa se alimentar, pastor. Precisa parar e se alimentar, não como o pastor que vai ensinar, mas como o Eduardo, que precisa ter um relacionamento com Deus e precisa buscar a Deus e profundidade na Escritura, como uma pessoa que tem as suas demandas pessoais, naturais e particulares. Você pensa que pastor que trabalha muito é pastor que está sempre com profundidade? Não. A gente pode estar trabalhando a beça, lendo a Bíblia para caramba, só para alimentar os outros, e a gente está sem alimento. Essa pergunta eu faço para você também. E eu trago aqui algumas dicas bem práticas para você, para a gente fechar agora mesmo, né? Primeiro, estabeleça um horário fixo no seu dia para a meditação da palavra. Está difícil, né? Tirar um horário fixo no teu dia. Todo dia um horário fixo. Fixe um horário, estabelece isso. Você acorda às 6 para trabalhar, acorda às 5:30. Faz a leitura bíblica. Tenha o tempo de oração. Ouça a palavra do Senhor antes de você sair de casa. Estabeleça um horário fixo e busque criar essa rotina. 2, ache um gatilho. Estabeleça um gatilho. Talvez seja ao acordar, ou talvez outra coisa, horário do almoço. Almocei, vou criar esse gatilho. Quando eu almoço, eu preciso, depois do meu almoço, lá na minha hora de descanso do trabalho, se você tem, eu preciso estabelecer esse gatilho. Eu vou almoçar e logo em seguida eu vou ler a palavra. Estabeleça gatilhos mentais, isso é interessante. Faça isso. Não se preocupe com o entendimento. Haverá textos em que você vai ler e você, a princípio, não vai conseguir entender muito bem. Não se preocupe, leia ainda assim. Você não entendeu? Primeira vez, segunda, terceira, na quarta, você vai começar a entender melhor. É assim, a leitura é assim. Você pode não entender nada no primeiro momento, mas não desista por conta disso. 4, não se preocupe com quantidade. Importe-se com a qualidade da leitura. Tire um tempo, não precisa ter um tempo grande, mas aquele tempo seja um tempo em que você, primeiro, joga o teu celular para longe. Joga para longe. O celular fica ali apitando, acendendo, esquece. Joga para longe, tira meia horinha para você ler a palavra do Senhor, medita, busca aquele tempo, um tempo de qualidade. Não precisa ser quantidade. A quantidade vai vindo com o tempo e com o hábito que você vai desenvolvendo, né? Medite no texto e faça perguntas ao texto. Faça perguntas ao texto. Escreva, leva um caderninho, escreve perguntas que talvez ficaram ali diante de você, da sua leitura. Faça perguntas. Isso aqui ajuda muito na ideia de meditação, ou seja, de ruminar o texto. Depois você vai ler aquele texto de novo, você vai ver aquela pergunta e você vai pensar no texto de novo e aquilo vai ficar na tua mente, você vai ruminando. Siga um plano de leitura. Tem vários planos por aí, né, que você acessa. Siga um plano de leitura que esteja de acordo com o teu tempo,
né? E a sétima e última, e muito importante aqui, nós estamos numa união de mocidade presbiteriana, tenha companheiros, tenha gente com você, vamos ler junto a Bíblia, vamos fazer uma leitura juntos, e a gente pode, então, trocar ideias, conversar sobre aquilo que a gente leu naquele dia, né? E aí a tecnologia ajuda, né? O WhatsApp, você manda, pô, li o texto hoje, fiquei pensando sobre tal coisa, e isso incentiva muito você a continuar a sua leitura, você ter parceiros de leitura, e a mocidade pode ser um lugar onde você encontra parceiros assim. E aí? Você tem hábitos de ler a Bíblia? Se não, você tem uma grande oportunidade hoje de você mudar esse hábito, né? De você transformar esse hábito para que você deixe de ser uma pessoa superficial, que você busque profundidade na Escritura Sagrada, para que você seja próspera, como árvore plantada junto a ribeiros, que produzem fruto e folha. Vamos orar? Senhor, queremos sim, ó Deus, no meio de uma geração que não conhece o Senhor, queremos ser jovens profundos, queremos ser uma igreja de gente firmada na Tua palavra, que não é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer modismo ou pelas ideias da cultura. Mas, Senhor, queremos permanecer, como diz a Tua palavra, permanecer na Tua palavra. E a nossa oração é esta nesta noite. Abençoa a vida destes jovens, de maneira que, Senhor, a partir da Tua palavra, Senhor, criem hábitos abençoadores, virtuosos, de leitura e meditação da Tua palavra, para que a cada dia, Senhor, estejam mais aprofundados, tenham raízes mais profundas, alicerces que são mais firmes na rocha que é Cristo, se alimentam de águas puras que somente a Tua palavra pode dar. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esta mocidade, que sejam jovens realmente comprometidos com a Tua palavra, e onde quer que estejam, Senhor, façam diferença, sejam bênção, produzam frutos e folhas, e que as pessoas que convivem com esses jovens sejam abençoadas. Pedimos esta bênção ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, precisamos de Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Guilherme, é contigo? A gente está aprendendo com Asaf, né, irmãos? O mimo não pode faltar. E nós queremos agradecer, né, a sua presença aqui. Deus o usou, né, nos provocando, né, para vivermos mais a realidade de Deus e estarmos pautados em sua palavra. Que Deus abençoe sua vida. Foto?